E nessa reunião do Conselho, Bap, você expôs o que você encontrou, né? O que você encontrou? Fale para a nação que está te assistindo agora no MengoCast, como você recebeu o Flamengo para essa sua gestão? João, eu entendo que o Flamengo, durante o período eleitoral, nos últimos 6 meses, essa é uma impressão forte que eu tenho, que você tinha um padrão de atuação, de gestão do clube, até 6 meses antes das eleições, e nesse último período as coisas não aconteceram exatamente como elas vinham acontecendo anteriormente. Houve um aumento substancial do endividamento do clube, da redução de caixa, da margem operacional do clube. É como se o clube não tivesse sido tocado com o mesmo esmero que ele foi tocado durante quase 6 anos antes dessa eleição. Isso é fato. Tá no... Aqui, gente, basicamente ele está querendo dizer o seguinte: olha, o Landim administrou o Flamengo com responsabilidade durante 5 anos e meio, né? Tem questões, muitas coisas que a gente pode questionar nisso aí. E nos últimos 6 meses, que é justamente o período eleitoral, a coisa, né? Saíram contratando fora do orçamento, não respeitaram o orçamento, não readequaram o orçamento, aumentaram a dívida. Então, assim, basicamente, ele está falando isso. Os números do clube. Em alguns aspectos, para mim, é difícil comentar, porque não fui eu que tomei algumas decisões, mas levaram o clube a uma situação delicada de caixa no fim do ano. O meu diagnóstico é de que a gente gastou demais contratando alguns atletas sem que a gente tivesse feito vendas. O modelo do Flamengo sempre foi vender atletas importantes em moeda forte e depois comprar atletas com essa proteção cambial. Eu recebi euros ou dólares pela venda de algum atleta, eu tenho esses euros, eu compro depois um atleta em euros ou dólares, eu não tenho nenhum risco cambial, por exemplo. O que acontece quando você compra antes de vender? O câmbio sempre vai te maltratar. Você acaba tendo uma desvalorização cambial. Então você tem um problema de caixa, porque você gastou um dinheiro que você não recebeu ainda, que foi o que impactou o caixa, e você acaba tendo uma sucessão de despesas por conta disso, como a desvalorização cambial do período. Então, no início do ano, um aspecto prático, né? Nós tínhamos que fazer vendas, como a gente fez a do Fabrício Bruno, à vista, para recompor o caixa do clube e eliminar esse tipo de situação que você tinha comprando menos do que você estaria vendendo, que é uma situação atípica para o Flamengo. O Flamengo, em geral, tem sido um clube na variação entre compra e venda. Que foi uma coisa que o Landim não fez, né? Que era ter que vender um atleta para poder equilibrar, né? Eu comprei, tô vendendo aqui, o dinheiro tá saindo, tá entrando, e na verdade o dinheiro só saiu e não entrou, né? Era uma coisa muito, muito óbvia ali de você fazer. E lembrando, né? Estourou o orçamento, sem seguir o orçamento, não quis readequar o orçamento, porque, logicamente, essa readequação mostraria, né, pontos sensíveis, né? E não é dizer que o Flamengo estava na bancarrota, crise, não é nessa situação, mas mostraria que a saúde financeira apresentava algumas questões e que, né, quando sai a notícia, preocupa, choca o torcedor, o sócio do Flamengo, principalmente no período eleitoral. Olha, aumentou a dívida, a gente tem previsão de caixa baixo, né? Você fala, pô, caramba, como assim? Né? E tal. Então, que acabou acontecendo, né, de qualquer forma, mas ele não quis, deixava que a coisa saísse na imprensa, que os sócios falassem e tal, não oficializou isso dentro do clube com uma readequação orçamentária. É um clube comprador, o Flamengo compra mais do que vende. A maioria dos outros clubes brasileiros vendem mais do que compram, porque precisam do dinheiro dos atletas para pagar as suas contas correntes. Então, nós tivemos que fazer esse ajuste já está em curso. A gente tinha uma previsão de 10 dos 12 meses desse ano estando com caixa negativo, com juros do jeito que está, você imagina como é que seria difícil esse ano. Sim. Então, como a gente conseguiu tomar uma atitude muito rápida de fazer uma venda de um atleta, uma venda importante logo no início do ano, Fabrício Bruno. Mais uma série de ações de cobranças, né, de atrasados que a gente tinha aqui, a gente tinha quase 56 milhões de reais de dívidas com o Flamengo que estavam em aberto. Então, quando a gente começou a cobrar desses 56, a gente recuperou quase 38 milhões até 31 de dezembro. Então foi um esforço importante dessa recuperação. E isso, a combinação desses fatores, permitiu que a gente tivesse um caixa positivo, diferentemente do que era do programado, e que dá a gente uma certa tranquilidade por ano. Outra coisa é que no orçamento que foi apresentado para o futuro, especialmente para o ano de 2025, você tinha uma proposta de margem, eu acho que de 17%. Bom,
com o custo do dinheiro aí 14, 15, qualquer banco que fosse emprestar dinheiro para você, não ia emprestar 14, 15, ia emprestar mais do que isso. Então a margem operacional do Flamengo projetada era menor do que o custo de qualquer dinheiro que você tivesse que buscar em banco. Né? Não faria sentido você ter um negócio desse tamanho para ganhar 17% de margem. Fatura R$100, fica com 17 limpo embaixo. É complicado. Nós já fizemos o orçamento todo com novas premissas, dentre elas, né, essa coisa que ele fala de margem, percentual de margem, não sei o que, é o lucro, né? Basicamente é o lucro que a empresa, né, no caso ali o Flamengo, ela pode obter depois de você abater, né? Você pegou lá, o Flamengo arrecadou 1.200, 1.300. Quanto que, depois de pagar todas as dívidas, todos os compromissos financeiros, né, quanto que a gente tem aqui de lucro, né? Basicamente é isso. Inovação aí da Flamengo TV, como você bem colocou, sim. E a gente acredita que esse ano a gente vai sair dos 17 que estavam previstos para 28% de margem. Tem um ajuste de despesas, redução de despesas, ainda que a gente esteja fazendo uma Flamengo TV, né, em molde mais ousados, tem um aumento de receitas também. A combinação desses dois vetores aí devem garantir um ano de 2025 com relativo conforto para a gente. Quando eu fiz a apresentação no Conselho, não tinha saído ainda a dotação de premiação do Mundial. Então nós colocamos um pedaço de dinheiro ali que leva a gente até as oitavas do Mundial. Indo para frente, você vai ganhando um dinheiro a mais, que é um dinheiro material, né? Então você vai para as oitavas 7 milhões, vai para as quartas 13 milhões, então vai para as semis, eu acho que vai a 21 milhões, eu acho que é um dinheiro importante. Se o Flamengo for campeão mundial, ele ganha 102 milhões de dólares. O que daria mais de 500 milhões. 600 milhões de reais esse ano. Né? Nós colocamos 20 milhões de dólares no orçamento da gente, que era um número razoável, que é o que a gente está dizendo. O Flamengo ele pode passar para a segunda fase, é isso que a gente está acreditando, então a gente botou um número conservador no orçamento, mas eu tenho o otimismo de que a gente vai... E por que não, né, presidente? Por que não? Né? Por que não, né? Porque não, rumo aos 102 milhões. Exato, uma vez Flamengo... A gente não tinha esses dados lá, eu não comentei no detalhe, agora eu estou comentando aqui porque isso saiu ontem. Sim, importante. Eu tenho alguns números aqui, voltando no que você recebeu. Dia 31 de dezembro, o Caixa tinha 3,3 milhões de reais. Essa era a previsão orçamentária. Tá certo? Essa era a previsão. Pra vocês terem uma noção, sim, 3 milhões é o que o Flamengo tem de despesa corrente, por exemplo, a cada dia útil. E um dia de caixa. Sim. Então nós fizemos uma série de ações e acabou que esse número chegou no final do ano a valor. E ele explicou antes, né, que ainda naquele momento de transição, lá em dezembro, eles foram cobrar, né, os devedores do Flamengo e tinham 56 milhões de reais a receber e eles conseguiram ali 38 milhões, ele fala na resposta anterior para o João. E aí o Flamengo não fecha, né, com a previsão que tinha desse caixa de 3 milhões de reais, desse caixa abaixo, então ele conseguiu uma receita ainda em dezembro, então a gente deve, quando sair o balanço, inclusive, do Flamengo, né, então já preparando aqui, né, o discurso, porque aí a oposição hoje, a atual diretoria, vai colocar, olha lá, quem disse que deixamos com 3 milhões o caixa, né, e tal, mas só não deixou porque o Flamengo foi lá buscar cobrar quem estava devendo o clube, né? E aí eu não sei porque a diretoria anterior não tomava essa atitude. A gente vai falar um pouco mais até daqui a pouco sobre essa questão de fair play financeiro, de como o Flamengo também vem se protegendo com relação à negociação de jogadores, mas por conta, né, dessa ação que eles já tomaram no momento de transição, né, no caso já a gestão do BAP, então eles conseguiram minimizar e, vamos dizer assim, resolver essa questão, né, da previsão do caixa abaixo para o ano que deixaria a direção anterior para o ano de 2025. Melhores do que a gente esperava, a gente conseguiu até algumas antecipações, que eu caí dia 5 de janeiro, felizmente a gente agradece aos patrocinadores que ajudaram a gente, porque quando você começa a abrir essas frentes, João, de tentar recuperar caixa, você fala com 10 pessoas, mas você não sabe qual das 10 vão conseguir te ajudar. Né? Então, tinha gente que devia a gente cobrou, não recebemos de todo mundo que devia a gente o que a gente esperava. Por outro lado, a gente também pediu a quem não devia a gente que puderam antecipar algumas coisas, então uma coisa ajudou a outra. E o caixa no final do ano chegou muito melhor do que esses 3 milhões, que era o que tinha sido apresentado como previsão orçamentária. Né? A previsão orçamentária que a gestão anterior apresentou para 25, 26 e 27, eles diziam que o final do ano acabaria com 3 milhões, e isso acendeu luz vermelha para a gente.